A palavra que Deus colocou no meu coração. Então, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, que nessa noite Ele venha trazer uma palavra, revelar a nossos corações aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas, amém? Então, desde já eu já vou estar abrindo, os irmãos podem abrir as suas Bíblias no livro a qual escreveu o evangelista João. João no capítulo 3, irmãos, a partir do verso 1. Glória a Deus. Glória a Deus. João 3, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Glória aleluia. a Deus. Glória a Deus. Amém, todos? Achado? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma nessa noite. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estáis fazendo se Deus não estiver com ele. Em verdade, em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É muito forte isso aqui, irmãos. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento assopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Glória a Deus, sabe aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, meu querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aqui está a tua palavra. Venha falar aos nossos corações, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Não somente aquilo que nós queremos, Pai, mas aquilo que nós necessitamos de ouvir, Pai. Fala aos nossos corações, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Dê um louvor de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu disse, irmão, no início, é motivo de muita alegria de ter a confiança do nosso pastor em nos dar uma oportunidade de estarmos aqui no altar ministrando uma palavra ao coração da igreja, porque é muita responsabilidade subir no altar para pregarmos a palavra do Senhor, porque primeiramente aquilo que nós vamos pregar nós temos que viver. Não adianta de nada a gente querer pregar demais e não viver aquilo que a gente prega. Então a primeira coisa que a Bíblia fala é que o Senhor, quando Ele nos dá o Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita em nós tornamos testemunhas do Senhor Jesus. E ser testemunha do Senhor Jesus não é somente estar dentro de uma igreja com a Bíblia, estar andando na rua com a Bíblia debaixo do braço. É sermos realmente servos do Senhor, é vivermos aquilo que nós pregamos. Então, sou grato a Deus por Ele nos escolher, por estarmos aqui. Então, que o Senhor Deus de Israel, Ele venha falar aos nossos corações. Aqui nós entendemos nessa palavra a qual o Senhor Jesus Cristo está conversando com o mestre da lei. Nicodemos era o mestre da lei. Nesse tempo, aqui havia 3 categorias: os fariseus, os saduceus e os escribas.
Os escribas é aqueles que manuseavam, escreviam tudo aquilo que era necessário para estar escrevendo. Os saduceus é aquele que tomava conta dos templos, tomava conta ali de tudo nos templos. E os fariseus era aquele que detinha as escrituras, é aqueles que ensinava nas sinagogas todos os sábados. É aquele que ensinava a lei de Moisés, a lei com a qual Deus deu para Moisés no Sinai. Então aqui, esse homem que vem até Jesus não é qualquer um. É um homem entendido da lei de Deus. É um homem que entendia de toda a lei que Deus escreveu e entregou a Moisés no Monte Sinai, para que aquele povo, Moisés conduzisse aquele povo no deserto. Então aqui nós vemos que a lei ela não inicia no Sinai, quando Deus dá a Moisés, porque a lei de Deus ela é estabelecida desde a queda do homem. Desde quando o homem cai, Deus vê uma necessidade de estabelecer um propósito. Deus traz uma necessidade com a queda do homem de ele estabelecer um norte, nortear o homem a voltar a Deus novamente, porque houve um desligamento, houve uma desconexão entre o homem e Deus com o pecado. Porque a Bíblia ela vai nos ensinar que os mandamentos e as leis do Senhor vêm muito antes do que o que Nicodemos está ensinando, que é a lei a qual Moisés prega, a qual Moisés trouxe para os judeus. Ali quando Adão cai, mas Eva, Deus, ele chega no jardim, Adão se esconde, porque o pecado faz com que eles enxergam a sua nudez. E quando a Bíblia fala de nudez, está revelando o pecado do homem. Quando Adão e Eva caem, eles se descobrem que está nu e fazem roupas de folhas. Eles vão fazer as suas vestimentas de folhas para cobrir a sua nudez. Só que a Bíblia nos ensina que quando Deus chega até Adão e Eva, a Bíblia vai mostrar que Deus vai estabelecer, vai ensinar para Adão princípios que vem trazer Adão novamente para a humanidade, novamente para a presença do Senhor. Porque a Bíblia vai mostrar que Deus, ele vai fazer roupas de peles para Adão e Eva. Quando nós vemos que Deus vai fazer roupas de peles para Adão e Eva, isso mostra que há uma necessidade de um inocente morrer pelo culpado. O animal não foi ele que pecou, o animal é inocente do pecado do homem. Mas aqui a Bíblia vai mostrar que Deus vai fazer roupa de peles. Então é um inocente morrendo para o culpado. Aqui Deus já está apontando para Adão que o inocente morreria pelo culpado, que é Jesus Cristo morrendo por nós. Aqui é um derramamento de sangue aqui, o inocente pelo culpado. No Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento era o sacrifício de animal. O sangue do animal era espregido nas pontas do altar para cobrir o pecado. Presta bem atenção nisso. Para cobrir o pecado do povo de Deus. Porque se não houvesse derramamento de sangue, Deus exterminaria com aquele povo. Todos os judeus, a promessa que Deus fez sobre os judeus, sem o inocente, o animal que morria para cobrir o pecado do homem, era só coberto. O animal só cobria o pecado. Então, aqui nós vimos que desde lá de Adão, Deus já ensina, já estabelece o princípio, um norte para Adão. Adão, você vai ensinar que para esse povo reconectar novamente comigo, vai haver a necessidade de um inocente morrer por eles. Deus, quando ele dá a sentença para a serpente, e vai falar que do ventre da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ali é o Evangelho sendo anunciado. É Deus mostrando para Adão, todos vocês vão defender, deixe de virar para morrer por vocês. Então Adão ensina os princípios aos seus filhos. Adão ensina tudo isso. Porque, como eu sei que Adão, ele vem ensinando todos estes princípios, quando nós vemos em Gênesis 4, a oferta de Abel e Caim. A oferta de Abel e Caim. A Bíblia fala que Deus não toma o inocente por culpado, nem tampouco um culpado por inocente. Quando Abel e Caim
faz a oferta. Os dois sabiam como fazer, porque já havia um princípio, já havia um norte, como seria feito a oferta que Deus aceitava. Caim faz a oferta da forma que agrada a Deus. Abel faz a oferta da forma que agrada a Deus. Mas Caim faz de qualquer jeito. O problema não é fazer, porque tem muitas pessoas fazendo, tem muitas pessoas pregando, tem muitas pessoas louvando, mas não está agradando a Deus, porque está fazendo de qualquer jeito, e de qualquer jeito Deus não agrada. Não adianta eu trazer o maior dízimo, a maior oferta nesse altar, com a minha vida de qualquer jeito, porque a Bíblia fala que Deus, ele recebeu Abel depois da sua oferta. Então muitas das vezes tem pessoas que não entendem por que ele é dizimista, é ofertante. É pessoas que vêm e faz todos os votos que a igreja pede pela fé, mas ele não rompe, mas ele não sabendo que ele está trazendo de qualquer jeito, e de qualquer jeito Deus não quer, de qualquer jeito Deus não aceita. Deus falou com Caim: Caim, o pecado já está à porta, Caim, cabe a você a rejeitar, Caim, porque senão ele vai te dominar, Caim. Mas se você, Caim, rejeitar, você vai triunfar sobre ele. Aqui é o propósito de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia, a qual esse mestre da lei chega até Jesus, o Antigo Testamento, toda a lei mosaica, a lei que os judeus até hoje apregou com tanta firmeza, os judeus ortodoxos, aqueles que não acreditam que Jesus veio, que o Messias veio, ainda aguardam pelo Messias. Tem muitos que ainda apregou a lei mosaica e vive a lei mosaica. Mas Jesus está falando para Nicodemos, Jesus vai mostrar para esse mestre da lei, que a lei, toda a lei apontava para Jesus, toda a lei apontava para Cristo. A Bíblia vai falar, Paulo vai falar na carta aos Gálatas, que a lei servia de aio, de tutor. O que? A lei servia de ensinar até Cristo, apontar para o Messias. Por isso que a Bíblia fala que a lei não salva. Somente um ponto para que nós entendamos o que é a lei não salvava. Olha para você ver, a lei a qual Nicodemos pregava, a qual ele viveu, cresceu ensinado para isso, chegou no ponto de entrar pelo sinédrio, ele pregava, agora ele viveu isso tudo esse tempo todo. Essa lei, ela só apontava para Cristo. Essa lei, ela só levava até o Senhor Jesus. E Nicodemos, como mestre da lei, ele não entendia o que o Senhor está falando, porque lá em Gálatas, quando Paulo fala que a lei ela serve de tutor, ela conduziu o homem até Jesus. Quando Jesus fala: eu não vim abrogar a lei, eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Jesus está falando: toda a lei se cumpre em mim. O final da lei, o fim da lei é Cristo. Jesus vai trazer um ensinamento para Nicodemos, que a lei era somente para que o homem conhecesse a Ele, para que o homem se achegasse a Ele, porque na natureza caída do homem, o homem não conseguiria entender somente pela lei. Quando eles trazem aquela mulher adúltera até Jesus, olha o que a lei fazia. Muitas das vezes as pessoas pregam que hoje nós vivemos pela graça, mas no Antigo Testamento também foi graça. A graça significa o favor imerecido, algo que nós não merecíamos, mas pela grande misericórdia de Deus, Ele nos deu. Se eu estou aqui hoje é por essa graça. Aqueles que foram salvos no Antigo Testamento era por essa graça também, porque a Bíblia vai nos ensinar ali naquela mulher adúltera. A lei, quando a pessoa era pegada no ato de adultério, a lei o apedrejava. Mas a lei a qual eles pregavam, elas poderiam
ser julgada somente se fosse pega no ato de adultério. Mas quando Jesus vem mostrar que somente de o homem pensar e desejar no seu coração, ele já estava adulterando. O que é isso? Por isso que a lei não salvava, porque a lei ocultava aquilo que, olha para você ver, a lei ensinava até Cristo, só que as pessoas tinham que viver, só que o povo não estava preocupado com o que Deus estava vendo deles. O povo preocupava com o que os fariseus iam ver e iam julgar. Poderia ser morto fisicamente, mas espiritualmente eles já estavam mortos, porque eles não sendo pegos no ato de adultério, para eles estavam tranquilos, ou que era a lei. Mas Jesus, quando ele fala, não, só de pensar e desejar no seu coração, você já está adulterando. Então isso é mostrar, é a graça sendo revelada. O que a lei ocultava, a graça está revelando tudo isso. Então aqui nós vemos que o que Nicodemos vivia era isso aqui, era entender disso, era julgar as pessoas a qual era pego em atos que a lei proibia. Mas Deus, ele sempre nos deu. Deus, ele vê nos ocultos, nos vê no escondido, aonde nós não imaginamos, aonde estamos em quatro paredes e ninguém está vendo, mas Deus está vendo. O que nós temos que entender é isso, que Deus, ele nos vê o tempo inteiro. Por isso Jesus é revelado, a lei revela Cristo. Então aqui, quando Nicodemos, olha para você ver como é que é interessante. Eu trouxe essa introdução e mostrar o que é a lei, para nós entendermos que Nicodemos entendia tudo sobre Deus, mas ele não tinha aquilo mais interessante, mais importante para nós, é o Espírito Santo de Deus, essa vida espiritual, porque o que te convence do pecado é o Espírito Santo. É o que Jesus está ensinando para Nicodemos. Nicodemos, você está ensinando aquilo que apontava para mim, mas eu estou aqui, Nicodemos. O fim da lei sou eu. Agora é seguir o que eu vou te ensinar, Nicodemos. Eu vou trazer um ensinamento ao qual você vai aprender, Nicodemos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui, eu vou ler do início, aqui só para nós entendermos o que Nicodemos está falando com o Senhor Jesus. Eu vou ler o versículo 2 do capítulo 3 de João. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus. Declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? Muitas das vezes nós falamos: Nicodemos não entendeu o que Jesus falou para ele. Nicodemos não entendeu, Jesus está falando, Nicodemos está achando que ele pode entrar. Não, a pergunta de Nicodemos é uma pergunta retórica, a qual o próprio Nicodemos traz a resposta. Não é que Nicodemos não entendeu. Em outra tradução, essa está mais clara, mas em outra tradução dá uma alusão dele, um tom de ironia, fazendo essa pergunta. Mas aqui ele fala assim, ó: perguntou Nicodemos, como o homem pode, sendo velho, nascer de novo? Claro que, aí ele mesmo responde a pergunta dele: claro que não pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo. Então Nicodemos, ele sabia o que Jesus está falando. O nascer de novo, ele entende que na carne ele não conseguiria mais fazer isso. O que é que Nicodemos está dizendo? Senhor, como homem velho como eu, que vivi até hoje, eu nasci e cresci entendendo da lei, chegou ao ponto de estar aqui no Sinédrio cumprindo a lei. Eu vivi nessa religiosidade até hoje, já sou velho. Como que eu vou poder abrir mão disso tudo para um outro ensinamento? Quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, Nicodemos não estava entendendo como que ele conseguiria abrir mão de toda a religiosidade. Eu já vivi isso quando eu vivia no catolicismo, que eu fui católico por muitos anos da minha vida. Eu tenho autoridade para falar uma coisa
católico assíduo, mas não fazia nada que agradava a Deus. E eu falava, eu nasci católico, sou católico, apostólico romano e vou morrer assim. É o que Nicodemos estava falando. Senhor, como que isso pode acontecer? Como que eu vou abandonar tudo aquilo que eu vivi até hoje para viver um outro ensinamento? Nicodemos achou que não havia uma forma dele fazer isso. Mas Jesus vai falar assim: Nicodemos, necessário é nascer de novo. O que é nascer de novo? O que é uma pessoa que nasce de novo? A Bíblia vai nos mostrar que o nascer de novo é quando você... Tem muitas pessoas que já até nasceram de novo. É pessoas que já cantaram, pessoas que já aceitaram Jesus, viveu algo com Cristo, e por um descuido da vida, ele acabou desviando, ele acabou afastando da presença do Senhor. Essa pessoa, ela sentiu o poder de Deus. Essa pessoa conseguiu viver o extraordinário de Deus. Ele conseguiu ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus. Que Jesus está falando aqui no nascer de novo. Não é com os olhos físicos. É você sentir a presença de Deus. É você caminhar com o Senhor. Quando nós olhamos na parábola, em Mateus 13:19, na parábola do semeador, eu só vou ler para os irmãos, para mostrarmos o que é nascer de novo. O que é uma pessoa que até ela nasce de novo e ela consegue ver o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Uma pessoa que é nascer de novo é pessoa que já teve experiência com Deus. É pessoas que outrora viveu algo extraordinário, onde eu já falar, eu já fiz isso na presença de Deus, eu já fiz aquilo na presença de Deus, mas hoje já não tem mais prazer em fazer. Ela até viu o reino de Deus, mas não vai entrar no reino de Deus, porque não é só ver o reino. Para entrar no reino, Jesus vai falar mais à frente que é nascer da água e do Espírito. Então aqui, na parábola do semeador, a Bíblia vai mostrar 3 tipos de sementes. Que, olha para você ver, Mateus 13:19 vai falar: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeada em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então essa semente que caiu à beira do caminho é as pessoas que muitas das vezes entram dentro da igreja, ouve uma palavra, mas ela não entende, porque o inimigo vem e arranca do coração dela. Essa é o evangelho anunciado e a pessoa rejeitando porque não entendeu. A segunda semente, quando a semente que caiu em terreno pedregoso, essa é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Glória a Deus. Aqui nós vemos que essa segunda semente é aquela que caiu à beira do caminho. É pessoas que aceitou a palavra do Senhor. É pessoas que até na pregação ele sentiu tocado, ele viveu aquele momento ali, caminhou com o Senhor por um curto período, mas não suportou, porque a palavra ela vem e nos transforma. Mas para isso nós temos que deixar sermos transformados por essa palavra. Então essa é a semente que cai à beira dos caminhos. Agora, aqui a terceira semente é uma pessoa que até conseguiu ver o reino, até conseguiu enxergar as coisas do Senhor. Todavia, visto que quando a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquela que ouve a palavra, mas a preocupação da vida e o engano das riquezas o sufocam
tornando-a infrutífera. Nós vimos que essa terceira semente, ela até germinou, ela até cresceu, só que ela não deu frutos. Ela ficou infrutífera porque as preocupações da vida, a riqueza, as coisas da nossa carne impedem de frutificar. São pessoas que até enxergaram o reino, são pessoas que até viveram tempo com Deus, mas por causa de uma vida carnal ele desistiu. São pessoas que até por um curto período conseguiu ver o extraordinário de Deus, conseguiu pensar: meu Deus, eu nunca mais quero sair daqui, eu nunca mais quero sair da tua presença. Mas veio algo que para ele foi muito maior do que isso. Ele vai e abandona Deus, ele vai e abandona a palavra do Senhor. Essa é uma pessoa que até conseguiu ver o reino, até nasceu, mas foi sufocado pelos desejos da sua carne, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne. Concupiscência é desejo exagerado. E é isso que está destruindo a igreja do Senhor. Muitas das vezes as pessoas estão dando mais valor nas coisas lá de fora do que naquilo que Deus oferece na palavra dele. Às vezes as pessoas dão mais valor numa festa dessa que está tendo aí do Carnamontes, do parque de exposição, do que mesmo para estar dentro de uma igreja. O desejo da nossa carne, irmão, ele é muito grande, mas cabe, como Deus falou com Caim, cabe a nós refrearmos ele para poder estarmos na presença de Deus. Você pensa que é fácil você estar aqui hoje? Não é. Há uma batalha espiritual muito grande para que você não esteja aqui, mas cabe a você a dominar esse desejo da sua carne. A Bíblia fala assim, ó: quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é isso? Como eu sei que eu sou livre? Como eu sei que eu sou liberto? Não é que Deus tira o desejo de pecar de você, não. É quando você vê que você consegue ter força para suportar o desejo da sua carne e não pecar. Quando você consegue lutar contra esse desejo e não praticar. Nós somos pecadores, nós não podemos ser praticantes do pecado, nós não podemos ser coniventes com o pecado. É isso que nós não podemos ser. Quando você sabe que verdadeiramente você é liberto, é quando você passa por uma prova e consegue ser aprovado. Eu quero dizer para você algo tão interessante sobre as provações. Muitas das vezes nós pensamos que Deus prova nós para conhecer o nosso coração. Deus não precisa conhecer o meu coração, porque Ele já sabe. É verdade, Jesus. As provas que eu passo não é para Deus conhecer quem sou eu, não. Você acha que Deus provou Abraão para conhecer o coração de Abraão? Estamos enganados. Deus já conhecia o coração de Abraão. Moça, é tão interessante que Deus, Ele vai chegar para Abraão e vai pedir: me dá seu filho, Abraão, seu único filho. Deus sabia que Abraão tinha outro filho. Deus não está falando que Abraão só tinha Isaac como filho. Deus não está pedindo a Abraão qualquer um. Deus está pedindo a Abraão: sabe aquela promessa que eu te prometi, que você esperou por 25 anos, Abraão? Me devolve ela. Me devolve ela, Abraão. Aleluia. Não era apenas filho, era um filho, era uma promessa que o homem esperou 25 anos para se concretizar na vida dele. E Deus está pedindo: me dá novamente, Abraão. Me dá essa promessa. Vai no Monte Moriá, vai sacrificar ele para mim, Abraão. Não é qualquer coisa. Só um filho já é muita coisa. E uma promessa que você esperou há 25 anos. Ei, Deus te prometeu, quanto tempo você esperou? Glória a Deus. Quanto tempo você consegue esperar? Se Deus promete, demora um ano, nós já estamos achando que demorou. Deus pede uma promessa de 25 anos, como esperou, nós estamos pedindo prazo. Mas a gente fala: Deus queria provar o coração de Abraão. Não! Ei, a prova que você passa não é para Deus provar o seu coração, para Deus te conhecer.
O que está dentro dessa carne, dentro deste corpo, saiu da eternidade. A sua alma, o seu espírito, conhece como que é lá. Você sabe por que o seu espírito anseia estar com Deus? Porque ele conhece como é lá. Ele sabe como que é a eternidade. Mas essa carne, essa natureza caída não sabe. Por isso que essa natureza caída quer afastar totalmente das coisas de Deus. Porque ela não entende como que é as coisas de Deus. Mas a sua alma, o teu espírito compreende. Quando Deus ele está provando Abraão, Deus está falando a Abraão, me dá, Abraão, essa promessa. Abraão vai levar para Deus, sim. E muitas das vezes nós falamos, na hora que Abraão foi sacrificar, Deus viu que Abraão, como que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, vai querer conhecer algo que Ele criou. Meu Deus. As provações da minha vida é para mim me conhecer e saber que eu sou capaz de suportar qualquer coisa por causa de Deus. Abraão suportou entregar a promessa. Para provar o coração dele mesmo para ele. Não é para provar para Deus. É para que Deus, na hora que Deus falou a Abraão, não precisa fazer. Foi Deus mostrar para Abraão mesmo. Abraão olhar para ele, mas eu consegui fazer isso por amor a Deus. As provações que nós passamos é para edificar a nós mesmos. A prova que você está passando vai edificar você mesmo. No final de tudo você vai olhar e falar assim: eu passei por isso e não neguei ao meu Deus. Eu passei por isso e não rejeitei ao meu Jesus. E você vai sair edificado dessa prova. Você vai sair edificado dessa prova. Porque Deus não está te provando para conhecer, porque Deus já conhece o seu coração. Deus já sabe do que você é capaz. Deus já sabia que Abraão não ia rejeitar. Abraão não ia recusar. Deus já sabia que Abraão não recusaria. Mas essa prova só edificaria mesmo a Abraão. Para Abraão continuar entendendo o quanto ele poderia fazer por amor a Deus. E por que Deus faz isso a Abraão também? Para que eu e você olhasse hoje para a história de Abraão e ver que eu e você também somos capazes de rejeitar os desejos mundanos por amor a Cristo. É isso que Deus fez com Abraão. Deus já conhecia, Deus não precisava provar Abraão. Nós olhamos para Jó e falamos: Deus provou Jó, porque Deus queria conhecer o coração de Jó. Deus já conhecia o coração de Jó. Deus provou Jó para Jó mesmo entender do que ele era capaz. Jó não sabia que ele era capaz disso. Mas Deus mostrou: você também não sabia que você seria capaz de passar por essa prova e estar aqui hoje. E muitas das vezes não entendemos porque passamos por muitas provas. É para edificar você mesmo. Passa glorificando a Deus. Passa exaltando o nome dele. Não desista, não desanime. Glória a Deus. Não desanime. A prova que você passa é para edificar você mesmo. A história de Abraão, a história de Jó, é para que eu e você consiga olhar e ver o poder de Deus. Não é por nós, não é nós mesmos. É o poder de Deus que nos fortalece quando passamos pela prova. Se você passa pela prova glorificando a Ele, Ele vai te fortalecer. E você vai conseguir andar um pouquinho mais. Você vai fazer como os anjos deram aquele alimento para Elias. Ele andou 40 dias sem comer ali. Deus, Ele quer alimentar o meu e o seu coração através de provas, através de muitas coisas que nós não entendemos. Mas por que nós não entendemos? Porque a nossa carne é matéria. Entende do que é matéria. Mas há algo gritando dentro de você, o teu espírito, a tua alma, está aí gritando, clamando por Deus. Porque o que a eternidade ela existe para todos nós. Você querendo Deus ou não querendo Deus, a eternidade existe. A Bíblia vai falar que a segunda morte é o lago de fogo e enxofre. A segunda morte não é que a sua alma é destruída,
é que a sua alma vai viver a eternidade distante de Deus. E por que a sua alma tanto clama por Deus? Porque ela não quer isso, ela conhece quem é Deus. A sua alma saiu, o teu espírito vem de Deus. Você se materializou nessa terra para ser provado e aprovado por Deus. Então, isso é aquele que nasce de novo. Somente o nascer de novo não é algo suficiente para mim e para você. Jesus ele vai falar, deixa eu só ler alguns versículos aqui para estar encerrando, porque a hora está passando. És maravilhoso, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu vou de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo exaltado é esse nome do Senhor. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O nascer de novo é quando entendemos o reino. Só que isso não basta. Isso não te faz entrar no reino de Deus. A Bíblia vai nos ensinar aqui. O Senhor Jesus está falando para Nicodemos: sim, Nicodemos, nascer de novo te faz ver no reino, Nicodemos. Mas para você entrar lá, você tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. A água simboliza o lavar. A água lava. O Espírito da vida. Quando o Senhor Jesus fala que necessário é nascer da água e do Espírito, Ele está mostrando que você vai ter que ser lavado com o sangue dele. O sangue dele é que lava os nossos pecados. A Bíblia, como eu disse a você, que no início o sangue do inocente que era um animal cobria. Aqui o sangue do Senhor Jesus Cristo nos lava. Jesus está falando para entrar no reino de Deus. Você tem que ser lavado e remido pelo meu sangue. O Espírito, ele vai dar vida dentro de você. Quando você é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele forja o seu caráter, ele molda o seu coração. É isso que nos faz entrar no reino de Deus. Lavar. Quando você é lavado pelo sangue do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada dentro de você, no seu exterior reflete o Espírito Santo de Deus. A forma que você anda hoje vai te mostrar quem é você em Cristo. A forma que você se porta diante da sociedade lá fora vai refletir se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Crentes, muito crentes, pessoas que se dizem evangélicas, são muitas, mas como a Bíblia fala que toda árvore é conhecida pelo fruto, então é os nossos frutos é quem vai mostrar quem somos em Cristo Jesus. É os nossos frutos é quem vai mostrar realmente se nascemos da água e do Espírito. Porque aquele que é nascido da água e do Espírito, ele vai gerar frutos para o Senhor. O seu testemunho vai ser um testemunho de uma pessoa que realmente serve ao Senhor. Vai ser um testemunho de realmente alguém que quer algum compromisso com Ele. Então é isso que Jesus está falando, Nicodemos. Não basta o nascer de novo, mas tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que ser moldado por dentro e vai refletir no seu exterior o brilho do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, ele continua dizendo para Nicodemos: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. O vento assopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece
com todos os nascidos do Espírito. Glória a Deus. Oh, aleluia. Todo aquele que é nascido da água e do Espírito. O Senhor Jesus, ele está mostrando para Nicodemos: o vento assopra, ele bate em você, na sua carne. Você sabe que o vento está passando, que o vento está vindo, mas você não sabe de onde é a fonte que ele veio e para onde ele vai. Você está vendo, você está sentindo o vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe para onde vai, por quê? A tua carne não deixa você, como eu falei, que o teu espírito, a tua alma conhece como que é a eternidade, mas a nossa carne não nos deixa entender como é isso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que foi ao teu terceiro céu, mas o que ele viu, ao homem não é lícito contar. Paulo teve uma oportunidade de ver aquilo que o nosso espírito conhece. Não foi só uma visão, ele viveu isso. Por isso que ele suportou tudo. Ali sim. Por que nós hoje não temos essa experiência? Porque não há uma necessidade. Não há um evangelho para ser escrito, há um evangelho para ser seguido. Aqui Paulo precisava ter essa experiência tão extraordinária que é ver lá. E se Deus nos levasse para ver como que é lá, nós iríamos suportar tudo com mais facilidade. Porque a nossa carne, muitas das vezes, ela quer sabotar aquilo que o nosso espírito quer. Porque a nossa carne não entende. É o Espírito Santo. Nós não entendemos. Nós sentimos a presença de Deus. Nós sentimos o poder do Espírito Santo. Nós sentimos o poder de Deus de uma forma tão extraordinária. Mas logo você não entende como que é lá. Você não consegue compreender. Por mais que Deus faça um mover tão extraordinário com você, você viver algo tão extraordinário aqui na terra, a sua carne não vai te deixar entender como que é lá. É como o vento bate, você não sabe de onde ele veio, não sabe para onde ele vai. Você sabe que você quer ir para o céu, mas você não sabe como que é lá. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O apóstolo Paulo teve uma experiência tão grande. De 27 livros escritos no Novo Testamento, ele escreveu 13. Ele escreveu quase que metade. Por quê? Ele suportou tudo. Ai, se nós conseguíssemos compreender como que é o céu, para onde Deus quer que nós vamos. Então, isso é que Deus estava querendo mostrar para Nicodemos. É isso que Deus mostra para nós. E Nicodemos, você vai ver que ele entendeu, porque no sepultamento de Jesus, quem vai estar lá no sepultamento? José de Arimateia e Nicodemos. Os dois vão estar no sepultamento de Jesus. Eles vão sepultar o Senhor, porque eles compreenderam. Nicodemos realmente compreendeu o que quer viver isso, o que Deus quer que nós entendamos hoje. Que nós temos que nascer da água e do Espírito. Se somos nascidos da água e do Espírito, pode ter certeza que nós vamos suportar tudo aquilo que sobrevém no mundo lá fora, por amor a Cristo. Nós vamos fazer como Abraão fez, nós vamos fazer como Jó fez, suportar todas as angústias que nós podemos viver nessa terra. Quando a Bíblia fala que somos mais do que vencedor nessa terra, é em Cristo Jesus. Não é você ter o melhor carro, a melhor casa, não é ser vencedor, não é isso. Seria ser vencedor. Ser mais do que vencedor é você estar em Cristo Jesus. O que é suficiente para mim e para você é estarmos em Cristo Jesus. E isso tem que bastar-nos para nós. Então, glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Faça como Nicodemos. Faça como Nicodemos. Entenda que Deus ele quer transformar a nossa vida cada dia mais. Que Ele quer moldar o nosso coração, forjar o nosso caráter. E entenda que toda prova que você passar é para edificação sua mesma, é para que você entenda o propósito de Deus na sua vida. Dê mais um louvor de palmas para Jesus.